Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms. Olá, sejam muito bem-vindos a um Paulo Figueiredo Entrevista. E no programa de hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o meu amigo e colega no programa Conservatório que fazemos todas as segundas-feiras, Ricardo Salles. Ricardo Salles é agora comentarista da Jovem Pan, foi ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro e tem um longo histórico como ativista político na direita brasileira. Vai ser uma conversa, sem dúvida nenhuma, muito intrigante. Salles tem muita coisa para dizer, é uma das pessoas mais articuladas que eu conheci e eu vou voltar com ele logo, imediatamente, depois de uma rápida vinheta. Ricardo Salles, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Paulo, um prazer enorme estar com você. Você também é grande referência para nós todos, aí, liberais, conservadores da direita. Isso é uma gentileza sua. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estava lendo os jornais aqui e eu vi que você andou fazendo fake news por aí. Eu li nos jornais que você andou dizendo que foi o Bolsonaro que solucionou, levou a paz para a Ucrânia. Pelo menos foi o que levou a sério o antagonista e alguns outros veículos da grande mídia. Estavam fact-checking você. E sumiu. Ó, os russos. Russo é fogo, cara. A gente fala de Rússia, os russos cortam o Salles. Aí, voltou de cabeça para baixo. Os russos invadiram aqui a minha página. Os hackers do Bolsonaro, que ele foi lá agora. Exatamente. Desculpa aqui. Tem uma ligação, eu vi que era um número longo, é da Rússia. Mas olha, com certeza. De fato, denota, de um lado, uma fé, né? E de outro, uma estupidez sem tamanho, tanto desse antagonista, que é um lixo, né? Uma porcaria isso aí, um bando de puxa-saco do Moro. Mas e o CNN, que virou oposição ao governo, porque, obviamente, o dono da CNN é amigo do Rodrigo Pacheco. Então, desde que o Rodrigo Pacheco se tornou pré-candidato à presidência da República, a CNN virou oposição ao governo. Né? Mas... A CNN piorou muito, né? Nos últimos, acho que no último ano, a CNN americana já há muitos anos vem ladeira abaixo. Mas a CNN Brasil, que começou com uma proposta até bacana, né? Piorou muito. É interessante saber disso, que é pela amizade do dono com o Rodrigo Pacheco. Com certeza a relação dos territórios mineiros aí tem muita influência. Eu queria te fazer uma pergunta justamente nesse sentido. Eu achei muito interessante, fiquei muito feliz com a notícia da tua ida para a Jovem Pan no final do ano passado. E você estreou lá. Eu já tive o privilégio de te entrevistar no ar mais de uma vez. E eu sempre fiquei muito impressionado. Nós não nos conhecíamos na época, mas eu fiquei muito impressionado. Falei, pô, esse ministro do Meio Ambiente é muito, muito articulado. Sua velocidade de encadeamento de raciocínio e articulação, como se tinha os pontos na cabeça, atropelava, ficou famoso em vários embates diretos aí com militantes de esquerda. O que te levou a ir para a Jovem Pan, Salles? Eu sempre gostei muito de política e de certa forma, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, analisar os fatos, trazer elementos que complementam perspectivas diferentes e tudo. E a Jovem Pan se tornou um canal muito relevante, porque ela dá espaço para diversas opiniões. O que a gente tem visto no mainstream aí da mídia
da imprensa, da velha imprensa, como diz o Augusto Nunes, enfim, é que as pessoas simplesmente têm uma visão unidimensional dos problemas, quer dizer, só olha a perspectiva anti-Bolsonaro, anti-direita, né, portanto de esquerda. Quer dizer, ficou uma coisa muito militante. E acho que a Jovem Pan refresca da areja, traz uma perspectiva diferenciada, e com isso a gente tem a oportunidade de debater os temas. Tem gente que pensa diferente, tem gente que traz opinião diferente, você tem lá a Amanda, o próprio Piperno, que a turma brinca que é o tio da Amanda, mas o fato é que tem opiniões diferentes lá. Não é um canal chapa branca do bolsonarismo ou da direita. É um canal que tem opiniões distintas. O problema é que quando você coloca opiniões distintas, acaba prevalecendo o bom senso. E o bom senso é uma visão mais conservadora, mais liberal na economia, não é? Mais à direita sob perspectiva política. Então não é que tem uma escolha, o bom senso leva essa escolha naturalmente. Quando a CNN foi fundada aqui nos Estados Unidos, no final da década de 90, ela foi inovadora justamente por fazer isso, né? Colocar dois pontos de vista, um mais, na época eles chamavam de liberal, né? Mais democrata, e um mais republicano, colocar duas grandes mentes nesse sentido e haver um embate e deixar o espectador chegar a esse resultado. Ultimamente a mídia acabou muito segmentada e isso está ficando cada vez mais difícil. Mas eu acho que é o que a Jovem Pan faz de melhor. Eu sinto até, Salles, eu venho falando isso, já falei até para o Tutinha, eu sinto falta de nomes melhores de esquerda na Jovem Pan. Então, assim, o pessoal reclama da Amanda, eu falo, eu sinto falta de uma Amanda. A coisa, aliás, que eu sinto mais falta, estando fora da Jovem Pan, é de ter uma Amanda para justamente poder mostrar como o ponto de vista de direita, chamando assim, é superior a qualquer coisa que eles têm a oferecer. Eu acho que a Amanda articula, por exemplo, a Amanda Piperno, articula muito bem o ponto de vista da mídia, né? E aí a gente tem a oportunidade de confrontar, que é uma oportunidade que você não tem na CNN, não tem em lugar nenhum. E você está dando um banho lá, né? Não, é uma oportunidade muito bacana. A Jovem Pan lançou agora, inclusive, um outro programa de debates de duas perspectivas diferentes, que é comandada pelo Piotto, e que eu não participei ainda, mas que também traz essa visão de dualidade, de posições distintas, controversas entre si. Inclusive, outro dia eu até fiz uma brincadeira, mas que é uma brincadeira verdadeira, que é convidar a Marina Silva para ir debater lá nesse programa comigo as questões ambientais. Ia ser um espetáculo. Mas ela finge que não vê, ela tem medo de debater, ela não tem coragem de debater comigo. Mas a Marina Silva, ela é o famoso Munhá, né? Ela ressurge do sarcófago dela, sai ali como para virar um Munhá só no ano de eleição. Ela fica desaparecida. Sai da casca da tartaruga lá e... Exato, cada 4 anos. Esse ano ela deve reaparecer. Bom, já que a gente está falando de meio ambiente, sabe, eu quero falar muito com você sobre esse ano, sobre eleições desse ano. Quero falar muito sobre isso com você. Você é um cara que tem uma visão muito rara dentro do governo. Mas, antes de tudo, eu quero falar com você um pouco sobre teu passado, meio ambiente, PSDB, essas coisas todas. Deixa eu pedir só um segundo, porque eu quero pedir a você que está nos assistindo que aproveite, já começamos com uma boa audiência, aproveite e clica no like aqui, no joinha do canal do YouTube, porque isso faz com que o nosso vídeo apareça para mais pessoas. E se você puder, se você achar que nós merecemos, compartilha esse programa também nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Getter, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de entrevista. Eu acho que esse é um bate-papo que você não vai encontrar por aí, muitas vezes. Tão raro que eu tô com o Ricardo Salles toda semana no Conservatalk. Aliás, vocês que estão aqui nos acompanhando não seguem o outro canal, Conservatalk, né, de talk, T-A-L-K, de conversa em inglês. Se inscreva no canal do Conservatalk também, nós estamos aí caminhando para chegar a 100 mil inscritos, eu quero chegar a 100 mil inscritos em breve. É uma iniciativa muito boa, sempre um time muito bom conversando lá no ar. Salles, falar um pouquinho aqui com você de meio ambiente. Você foi ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro por mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos, estou correto? Mais de 2 anos? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. E o Ministério do Meio Ambiente era uma dessas... aliás, o meio ambiente, o assunto meio ambiente, primeiro ele se tornou o grande assunto no mundo inteiro, em todas as pautas internacionais, né? A relação dos países
do ponto de vista ambiental. O meio ambiente passou a ser a peça central da discussão, principalmente do Brasil, com os chamados países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa em primeiro lugar. Mas o meio ambiente, ele também se tornou, ele é um fetiche da esquerda, ele foi capturado pela esquerda. A pauta ambiental não era uma pauta originalmente de esquerda. Roger Scruton sempre fala muito bem, ora, a direita é que sempre se preocupou, os conservadores que sempre se preocuparam em conservar o que há de bonito na natureza, os parques, né? Aqui nos Estados Unidos, o movimento de criação dos parques foi muito capitaneado pelo Teddy Roosevelt. Sempre foi um movimento que teve um componente forte e que conversa muito com o conservadorismo. Os conservadores querem conservar o que nós chamamos de a beleza. No entanto, aí, a partir dos anos, principalmente dos anos 90, a esquerda capturou o movimento ambientalista e começou a utilizar com outros propósitos que não eram os propósitos simplesmente de conservação, e tem alguns indícios grandes nesse sentido, algumas incoerências que a gente pode falar a respeito. Quando você estava no governo, eu via isso acompanhando dentro da imprensa, que era uma missão da esquerda, e quando eu falo aqui a esquerda, eu digo uma união. Ontem eu entrevistei um coronel aqui que ele falou de redes, né, que não é uma coisa mais hierárquica, a forma como essas coisas acontecem, mas por redes. Eu via que era uma missão de uma rede da esquerda de te tirar de lá. O objetivo era tirar você de lá, certamente tirar o Ernesto das relações internacionais, relações exteriores, e tirar o Abram da educação, que são as áreas ali, curiosamente, os nossos companheiros de conservatório, né? Eram as áreas que a esquerda precisava ter ali a sua mão, precisava ter o controle. Como é que foi aguentar essa pressão dentro do Ministério do Meio Ambiente e você sentia que existia uma pressão, uma rede te pressionando para te tirar de lá? Não tem dúvida. Como você colocou bem, né, a esquerda capturou, ou tenta capturar, na verdade, não capturou, ela tenta capturar para si algumas pautas da sociedade dos chamados direitos difusos. Como a esquerda se provou incompetente na economia, incompetente na administração, corrupta, incapaz de entregar obras de vulto no prazo e no preço e na forma que as pessoas esperam, o que ela tentou capturar? Tentou capturar, ou segue tentando capturar, os assuntos mais filosóficos e ideológicos, né, onde tem valores chamados de direitos difusos pela turma do direito. Então, quais são esses grupos? Como você colocou bem, relações exteriores, educação, direitos humanos, cultura e, em especial do nosso assunto aqui, meio ambiente. Então a esquerda tentou capturar e segue tentando, dizendo como se ser de esquerda fosse sinônimo de gostar do meio ambiente e ser de direita é um destruidor do meio ambiente em potencial. Bom, isso se soma a um pessoal que usa a discussão ambiental, o tema de meio ambiente, que é super importante, usa isso como forma de ganhar dinheiro. Então você tem os puristas ideológicos, ao lado dos ideológicos, a turma mercantilista, que faz disso um ganha-pão, e a outra turma que é demagógica, que usa o tema do meio ambiente para atacar a direita, para fazer politicagem. Alguns da politicagem são também mercadológicos, outros da politicagem são também ideológicos, ou seja, esses três grupos meio que, em alguns pontos, se entrelaçam e fazem essa pressão, né? E ela se manifesta de diversas formas. Você tem ONGs que são compostas, algumas por gente muito boa e outras por um bando de picareta, que são esses que usam a questão ambiental para ganhar dinheiro. Aí você tem, além disso, empresas que já perceberam que o tema ambiental está na moda, então fazem uma política meio cínica de dizer que se preocupa muito com o meio ambiente. É a política da folha morta ao vento. Quer dizer, para o lado que o vento sopra, a turma faz a política da empresa. Só que você vai ver, não tem grandes preocupações ambientais, coisa nenhuma. É muito discursinho, relatório de sustentabilidade, né? Os gerundismos que eu brinco, né? Vamos estar fazendo para estar construindo uma nova política ambiental, tal, e no fundo não faz nada. Então, se junta aí a classe política, o pessoal que ganha dinheiro, o pessoal que tinha altas mamatas na área ambiental,
de dinheiro para ONGs, para projetos, para estudos que nunca terminavam, mas consumiam dinheiro, e o governo Bolsonaro, no Ministério do Meio Ambiente, a gente fechou a torneira dessa mamata toda. Nós colocamos ordem, colocamos racionalidade em muita coisa. Então, o que acontece? Vai criando uma rede de gente que quer te tirar de lá, porque o cara fala, ou tira esse cara de lá, ou acabou a grana fácil. Ou tira esse cara de lá, ou acabaram os seminários internacionais bancados pelo governo. Ou tira esse cara de lá, entendeu? E aí vai indo uma série de interesses. E nós tivemos a felicidade de contar com um grande apoio do presidente para tudo aquilo que foi necessário ser feito em termos de esclarecimentos, embates, né, desnudar a verdade, né, trazer o debate, por exemplo, para a seara internacional, da importância de colocar as pessoas no centro do debate. Se você não cuidar das pessoas, a questão ambiental vira secundária. A pessoa, o ser humano brasileiro tem que estar no centro do debate ambiental brasileiro, né? E os ambientalistas não se preocupam em nada com as pessoas. Basta ver que você deixou a Amazônia, região mais rica do Brasil, com o pior índice de desenvolvimento humano, né? Em meio à miséria, ninguém toca no assunto, como se não tivesse um ser humano na Amazônia, aquilo lá fosse só bicho e planta. E não é verdade. Mas eles têm essa visão, né? Eles têm a visão que, na verdade, o homem é ruim. O bom é se tivesse só bicho e planta no mundo. Não tem dúvida. Esse pessoal tem, muitos não confessam, evidentemente, mas eles têm uma visão que não deveria ter ninguém na Amazônia, né? O ser humano é um bicho indesejado que está atrapalhando o meio ambiente. Só que eles próprios são os primeiros a degradar, né? Muitos desses engraçadinhos aí vivem nas cidades, com empregada doméstica em casa, com carro blindado, anda aí chama de carro importado para cima e para baixo, usa celular, é contra o capitalismo, mas usa iPhone. É isso aí, a turma da demagogia. Mas o que você encontrou lá de mais assim, escabroso, sabe? Quando você chegou lá, qual era a situação? Porque nós vínhamos de anos e anos de esquerda, né? Porque uma das coisas que impressiona, teve o período do Temer, mas que aí cada um pode decidir se ele é esquerda ou não é esquerda, mas antes do Temer você tem muitos anos de esquerda. Eu estou falando de governo Fernando Henrique, pelo menos 8 do Lula são 16, com mais 6 da Dilma, 22. Pois é. E com isso, todo o quadro de servidores e toda a estrutura lógica, toda a lógica de funcionamento do Ministério era uma lógica de esquerda. O que se encontrou lá de mais escabroso? Primeiro, uma ineficiência brutal, seja porque as pessoas tinham projetos, ideias, pautas totalmente irrealistas, né, desconectadas da realidade, ou porque tinham programas que, no fundo, eram um disfarce para transferir dinheiro para os amigos deles. Tem uma coisa interessante na área ambiental, que muitos desses militantes, desses xiitas ambientais e tal, esses caras fizeram uma ciranda. Hoje eles estão no governo, num órgão qualquer, amanhã eles vão para a academia, vão para alguma universidade, alguma faculdade, alguma parte acadêmica, depois de amanhã eles estão nas ONGs, ganhando salário, fazendo trabalhos e tudo mais, aí ele volta para um outro governo, aí o cara que estava no governo volta para a ONG, fica uma ciranda. O que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente? Esse mesmo grupo ficou se revezando no poder. E aí era um tal de quem está no governo apoia a ONG do amigo, aí a ONG do amigo, ele deixa a ONG, vem para o governo, o que estava no governo vai para a ONG, o que estava na ONG vai para a academia, vira professor, aí o governo paga um estudo que não liga nada a lugar nenhum, mas que é o ganha-pão do cara, e quando o cara vem para o governo, ele paga o estudo do outro, e fica esse pacto entre amigos aí, e eles ficaram se retroalimentando. Aí você pergunta, mas para que serve tal programa? Não, é para fazer, não tem objetivo, não tem meta, não tem resultado, né? Um negócio superfaturado, totalmente desconectado da realidade brasileira. Basta dizer o seguinte, os temas ambientais mais importantes do Brasil, que são a falta de saneamento, que deixou 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. A esquerda nunca ligou para isso, ao contrário, votou contra o marco legal do saneamento agora no Congresso, no governo Bolsonaro, que eles atacam que não cuida do meio ambiente, mas foi o governo Bolsonaro que meteu ficha lá no Congresso, pôs apoio político, articulação e tudo mais, para sair o marco legal do saneamento. E graças ao marco legal do saneamento, teve agora, por exemplo, o leilão da SEDAI, que está resolvendo o problema de falta de saneamento no Rio de Janeiro, que é um problema histórico, né? Um grave e antigo.
Eu sou carioca, Salles, e assim, a coisa mais escandalosa para mim é porque o Rio, eu considero o Rio a cidade mais bonita do mundo. Pode ser porque eu sou carioca, mas eu acho que há uma certa imparcialidade nisso, tá? Eu acho o Rio absolutamente deslumbrante. Só que uma coisa que me impressiona é que basicamente todos os corpos hídricos do Rio de Janeiro são poluídos, né? As lagoas, o mar, e eu acho isso uma barbaridade, porque é o que há de mais precioso na cidade. E, no entanto, isso foi um problema que os Estados Unidos resolveram na década de 70, por despoluição do Hudson, despoluição do Potomac, despoluição dos grandes rios e lagoas e baías. Aqui começou na década de 70. Ou seja, década de 70, estamos falando aí de 50 anos atrás. E o Rio de Janeiro não consegue despoluir. A Baía de Guanabara é um nojo, as praias do Rio estão cada vez mais sujas, não é raro você ver fotos aéreas de língua negra e tudo mais. E, no entanto, o próprio pessoal ambientalista do Rio de Janeiro estava sempre mais preocupado com a Amazônia do que com a situação do próprio Rio de Janeiro, né? O cara senta lá na calçada, lá no Leblon, pega um violãozinho, acende um cigarrinho de maconha para falar da Amazônia. Só que acontece o seguinte, o Rio de Janeiro está com um baita de um problema de saneamento, ou falta de saneamento, má gestão do lixo, que é um outro problema, uma chaga brasileira, né? As pessoas não cuidam do lixo, os governos passados não se preocuparam nisso. Nós lançamos o programa Lixão Zero, que já reduziu mais de 20% a quantidade de lixões em todo o país, em 2 anos e meio, 3. Então, esses temas ambientais urbanos, que é onde vive grande parte da população brasileira, é nas cidades. 80% da população brasileira vive nas cidades. Em cidades sem saneamento e sem devido cuidado com resíduo sólido, ou seja, com o lixo. Outro critério importante é a geração de energia a partir do lixo. Aqui no Brasil, disseminou-se propositalmente, aí uma parte por ignorância, uma parte por má fé e uma parte porque tem muita gente envolvida com os esquemas de lixo, né, de coleta e destinação de lixo. Disseminou-se a ideia que você não pode queimar lixo para gerar energia, que isso é perigoso para o meio ambiente porque exala gases. Mentira! A Alemanha, vários países da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, fazem incineração totalmente segura do lixo, que com isso você não fica enterrando o lixo, gera energia a partir do lixo e não é ruim ambientalmente. Qual é a lógica? Você retira o material reciclável e que tem valor, né? Porque tem um material reciclável que não tem valor econômico. Então não adianta você retirar, porque ninguém vai usar, não vai reaproveitar. Mas papel, papelão, alumínio, né? Metais em geral, várias coisas têm valor. Então plástico, você retirar esse material e reaproveitar. Aquilo que não tem aproveitamento econômico do lixo seco, né, você põe para gerar energia. E o orgânico, você converte ou em compostagem para adubar e tudo mais, ou biogás, você produz gás a partir do lixo orgânico. Então tem uma série de soluções para o lixo, mas que só podem ser colocadas em prática se a gente entender que isso tem valor econômico. E só tem sentido quando tem valor econômico, né? Então, e a turma da esquerda nunca se preocupou, Paulo, em cuidar disso, porque esses assuntos, saneamento e lixo, não paga viagem para Paris, COP na Inglaterra, né, seminário na Espanha. Esses caras de lixo e saneamento fazem programa aqui no Brasil mesmo. E aí a esquerda não se interessa, porque o assunto não é charmoso, né? O que é charmoso e rende grana, que esses caras gostam muito de grana, o que é charmoso e gera grana é falar de Amazônia e de mudança climática. E você acha, Salles, honestamente, 2 anos e meio lá dentro, você acha que existia alguma pauta de controle territorial, ou de pelo menos de retirada de soberania nacional do Brasil sobre o território da Amazônia? Não, total, mas não essa soberania no sentido de invasão militar, ocupação, não é isso, né? A soberania ela se dá em razão das políticas públicas que você pode ou não implementar no seu próprio território. E cada vez mais nós estamos vendo que a pressão internacional, principalmente dos hipócritas dos europeus, que adoram enfiar o dedo no Brasil, mas eles próprios não olham para o seu próprio umbigo, né? Que são eles que emitem 15% dos gases de efeito estufa do planeta, o Brasil é só 3, 2,9, na verdade. Eles, quando colonizaram países da América Latina ou da África, mataram um monte de gente, escravizaram um monte de gente lá na África,
Então, assim, não vem cagar a regra aqui para o brasileiro, não, porque não funciona, entendeu? Nós temos o Código Florestal que eles não têm, nós mantivemos 84% da Amazônia preservada até hoje, eles acabaram com as florestas nativas deles mesmos. Então, assim, só que eles adoram vir dar lição de moral no brasileiro, né? O cara vem aqui e acha que é o dono da verdade. E uma pergunta, eu até fiz um debate com o Joel Pinheiro, acho que no Morning Show na época, que ficou bastante conhecido justamente falando sobre a pauta do meio ambiente. A pergunta objetiva, o Brasil desmatou mais a Amazônia no governo Bolsonaro do que desmatava antes? Por que toda hora saía nos jornais o Brasil bateu recorde de desmatamento no governo Bolsonaro? Teve até queimadas, acho que sempre aparece um Leonardo DiCaprio da vida para chamar a atenção, uma Greta chorando, as girafas queimando, eu me lembro muito das girafas queimando no governo Bolsonaro. E aí, o governo Bolsonaro desmatou mais a Amazônia, ou melhor, para ser mais preciso, a Amazônia foi mais desmatada no governo Bolsonaro que os governos anteriores? Qual é a realidade atrás dos fatos? Deixa eu colocar as coisas no seu devido lugar aqui. O recorde de desmatamento no Brasil foi nos anos de 2004 e 2005. Governo do PT, Marina Silva ministra, 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento, em média, nesses 2 anos. Aí caiu o desmatamento. Realmente fizeram um trabalho forte de repressão e de políticas que, na época, faziam todo sentido, mas deixaram as pessoas de lado. De novo, vou repetir aqui o que eu já falei. Você fez uma política, eles fizeram uma política de impacto direto na questão do desmatamento, mas esqueceram as pessoas. Resultado, o desmatamento caiu realmente em 2005, 2006 até 2012, para o piso, que foi cerca de 4.500 quilômetros quadrados em 2012, e volta desde então, 2012 para cá, volta a subir gradativamente, de 2012 até agora, 2021, do ano passado, né? Que aconteceu? Quando você não cria alternativas para o pessoal da Amazônia sobreviver, fazendo aquilo que é possível fazer na Amazônia, não adianta você treinar a população da Amazônia toda para ser funcionário de empregos que só estão no eixo do Sudeste, do Sul, né, do Centro-Oeste. Então, eles não cuidaram das pessoas. O que acabou acontecendo? Essas pessoas foram buscar o seu sustento nas mesmíssimas atividades ilegais que faziam antes, no garimpo ilegal, no roubo de madeira, na desmatamento ilegal para pecuária, junto com, e aí é preciso fazer uma distinção, junto com aquele supressão de vegetação que é legal. A gente não pode esquecer que, à luz do Código Florestal, a Amazônia você tem uma reserva legal de 80%, no Cerrado é de 35%, nos outros biomas de 20%. Na Amazônia de 80% de reserva legal, 20% da sua propriedade, você pode desmatar e fazer pecuária, fazer alguma atividade produtiva. 20%. E nos outros 80% pode, inclusive, eventualmente fazer manejo florestal. Então não é todo o desmatamento que é ilegal, né? Está faltando uma honestidade intelectual dessa turma aí para distinguir quanto é ilegal, quanto é legal. Pode até ser, até faz sentido dizer isso, que o legal é menos do que o ilegal. É verdade. Mas o legal não é desprezível. Bom, o que acontece aconteceu de 2012 para cá? Se você não cuidar das pessoas, é exatamente o que acontece nas cidades, tá? Se você não cuidar das pessoas, não der oportunidade de emprego e renda, uma perspectiva de vida melhor, etc., a pessoa acaba sendo muito mais facilmente cooptada por atividades ilegais. Então, você pega uma cidade como Rio de Janeiro, que você é de lá. Por que aquela molecada toda é cooptada pelo tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro? Aqueles que são cooptados, não é claro que não são todos. São cooptados porque não tem educação, não tem lazer, não tem emprego para essa molecada toda. Aí o cara vai trabalhar porque é glamouroso, porque isso, porque aquilo. Vai ser aviãozinho do tráfico, vai ajudar o tráfico de droga, vai ser isso e aquilo. Na Amazônia não é diferente. O cara que não tem emprego, não tem renda, tem uma família para sustentar. Aí chega alguém lá e fala, olha, você quer ajudar lá em desmatar uma área, quer ajudar lá a roubar madeira, quer fazer um garimpo ilegal? O cara faz. Porque Quem desmata, Salles? Quem são os grandes responsáveis por desmatar?
Existe o desmatamento, vamos dizer assim, organizado, em que uma pessoa com muita grana vai lá e financia isso, compra máquinas e tal. Então, esse é um cara que ele se aproveita da miséria alheia para angariar mão de obra para fazer aquilo de legal que ele quer fazer. Isso é um tipo. Há um outro tipo de desmatamento, que é o cara que faz ele mesmo para sobreviver. E aí tem, no meio dessa turma, você tem os indígenas, porque o pessoal houve uma tese mentirosa, dizendo não, os indígenas estão sendo escravizados para trabalhar para o branco nos garimpos. É mentira, isso é mentira. Os próprios indígenas querem, eles próprios, muitos deles, não vou dizer que são todos, porque não seria verdade, mas muitos deles, talvez a maioria, querem ter alguma forma de desenvolvimento, de econômico, de mandar filho para a universidade, de comprar um bem, de ter um celular, de comprar um carro. E a maneira que eles veem de fazer isso é explorar. Então, eles mesmos, muitos deles, vendem madeira para as madeireiras ilegais, cortam madeira das suas próprias reservas indígenas e entregam para as madeireiras ilegais. Muitos deles fazem garimpo nas suas próprias terras. Não tem nada de homem branco forçando o indígena, não. O que pode ter, sim, é verdade, de alguns homens brancos que financiam os indígenas, mas não que forçam os indígenas. Então, o presidente fala bem disso, ele diz que a esquerda falava bastante isso na última campanha, que a esquerda gostaria de deixar os índios lá como se fossem animais de jardim zoológico, vestidos de cocar, pelados e tudo mais. Os europeus adoram isso. Você pega os norueguês, alemão, tudo. Esses caras vêm para o Brasil, querem tirar foto com o índio de cocar e tudo, 2 dias depois eles voltam para a Europa e o índio fica aqui lascado no meio do mato. Pergunta para esse pessoal que é o pessoal que vive nas reservas extrativistas, se eles querem viver de ficar catando castanha do Pará, açaí, tirar látex de seringueira. Não querem. Eu fui lá na reserva Chico Mendes, no Acre, lá em Chapuri, conversei com os extrativistas que moram lá. Eles falaram, ministro, a gente não aguenta mais essa tese da Marina Silva aqui, não. Aqui a gente quer ter gado de leite, a gente quer ter café, quer fazer piscicultura. Esse negócio de ficar tirando látex... E não é só isso, né, Salles? As pessoas estão acostumadas na cidade, essas pessoas que estão acostumadas na cidade, estão acostumadas com todas as facilidades da cidade. Eu tenho muitos amigos nas Forças Armadas, vários serviram na Amazônia, e eles falam assim, meu amigo, você não sabe o desespero que é das populações indígenas, e não só das populações indígenas, outras populações ribeirinhas, populações que vivem isoladas, que a gente tem que mandar, quando a gente vai lá, manda dentista, vai o dentista do Exército, vai o médico do Exército, porque eles não têm atendimento médico baixo. O cara fica 1 mês esperando, com dor de dente, esperando para ter um dente extraído. Quando chega, e sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas, de um modo geral, né, não só o Exército, mas também a Marinha faz um trabalho forte nesse sentido, quando chegam lá para prestar atendimento médico a essas pessoas, são recebidos como verdadeiros enviados, né? E, no entanto, o esquerdista que está no Leblon, como você disse, tocando violão, fumando o cigarrinho de maconha dele, indo ali para tomar um chopp no Jobi, ele está muito feliz e quer mais que esse índio continue vivendo como um animal de jardim zoológico para que ele quer mudar o mundo a partir do iPhone dele lá, isso que ele quer. Exato. E me diga uma coisa, Salles, como é que você foi parar no Ministério do Meio Ambiente? Eu já não me lembro mais. Quem foi que te indicou? A história foi a seguinte, eu fui candidato a deputado federal em 2018, fiquei na primeira suplência, estava pronto para voltar para a minha atividade de advogado, e aí o Evaristo Miranda estava montando a equipe de transição do governo para a área ambiental. E ele foi conversar comigo, eu conheço o Evaristo há muitos anos, ele disse, olha, você não quer vir para cá, você já foi secretário de meio ambiente, conhece muito a realidade e tudo mais. E falei, tá bom. Já era final de ano, já tinha... Isso era novembro, né? Final de outubro, começo de novembro, depois das eleições, do segundo turno. E eu fui a Brasília, e aí, quando eu já estava indo lá para ajudar na equipe de transição, ele falou, vamos lá no presidente Bolsonaro, que eu quero te apresentar ele, quem sabe fica sendo você o ministro aí e tal. E você nem conhecia o Bolsonaro, então, durante a campanha? Conheci de uma única oportunidade, eu tinha estado com ele no final de 2017. Mas uma única vez. E na campanha não estive com ele, nem nada. E aí eu fui a Brasília, eu conversei com o presidente umas 2 ou 3 vezes, conversamos sobre questões ambientais, sobre desafios e tudo mais. E aí ele me convidou para ir para o Ministério,
montamos uma equipe muito boa, e assim como ele fez em outros ministérios também, e fomos tocar a vida lá. E o presidente deixava você tocar o ministério como você queria? Ou ele interferia Ele muito? reconhece muito a autonomia dos ministros em tocar as suas respectivas pastas. Tanto que essa história que o Moro inventou, de que ele queria interferir ali, é mentira, não é o estilo do Bolsonaro, ele não age assim. É o contrário, ele tem opinião, ele fala, às vezes ele liga lá para dar uns esporros, mas se você virar e falar assim, presidente, olha, tal coisa é assim, assim, assado, não é bem assim por causa disso. Não, tá bom, se você achar isso, eu confio no seu senso de julgamento e tal, e vamos em frente. Ele tem essa excelente qualidade aí de ouvir, de reconhecer a autonomia técnica dos ministros, escolheu bons ministros, enfim. Não é muita tolerância com corrupção, imagino. Total intolerância. Claro, o governo é gigantesco, né, Paulo? O governo é grande demais, então todo lugar que é grande demais, você não consegue controlar tudo o que acontece ao mesmo tempo. Mas depois de nós termos chegado ao governo, depois de 20 anos de esquerda dominando, uma roubalheira sem tamanho, corrupção em fundo de pensão, em banco estatal, em autarquia, em ministérios e tudo mais. Quer dizer, esse câncer esquerdista permeou a administração pública em todas as áreas. Então, você chegar na máquina pública viciada, a gente assistiu todos os esquemas de corrupção que foram desnudados aí ao longo dos últimos anos. Você imagina você chegar para administrar um troço desse, todo corroído, né, por dentro, aparelhado, depois de 20 anos de esquerda no poder, aparelhado, concursos que incentivaram a vinda de pessoas com a visão de esquerda, políticas públicas de esquerda, apoios institucionais de esquerda. Então, assim, nós pegamos um Estado carcomido por dentro, essa é a verdade. Pura verdade. Eu queria agradecer às pessoas que estão nos assistindo, Sérgio. Nós estamos aqui já passamos já bastante de 5 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas, é mais do que muita gente consegue aí com audiência. Obrigado pela tua presença. Vamos continuar aqui a entrevista. Eu queria falar com você agora, mais especificamente, sobre Aliás, antes, deixa eu pedir para você que está nos assistindo, você está compartilhando aqui, continua compartilhando. Se você não se inscreveu no canal, muita gente está vindo das redes do Salles, não me conhece, se inscreve no canal aqui, que eu acho que você vai gostar do conteúdo. Sempre tem boas entrevistas, sempre tem bons vídeos, bons comentários. Eu espero que você goste. Eu acho que se você se inscrever não vai se arrepender. Se inscreva também no canal, no programa onde o Salles e eu fazemos juntos com outros grandes nomes, Ernesto Araújo, o Abraham Weintraub, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Eduardo Martins, Lucas Bove. Esqueci de alguém? Não. Toda semana nós temos convidados sempre espetaculares. O programa se chama Conserva Talk, então Conserva Talk, né, de conversa em inglês, T-A-L-K, Conserva Talk. Então se inscreve lá também no nosso outro canal, no Conserva Talks, e aqui no canal que a gente está nesse canal. E continua curtindo, compartilhando o vídeo para quem você achar que tiver direito. Eu queria falar com você, Salles, agora sobre 2022, sobre eleições. E para falar sobre 2022, eu queria começar te perguntando sobre um personagem que você conhece muito bem, que é o Alckmin. Você trabalhou com o Geraldo Alckmin, e eu conheci o Geraldo Alckmin na casa de um empresário que era meu padrinho, e eles tinham uma relação muito próxima, né? Meu padrinho de batismo mesmo. E eles tinham uma relação muito próxima, e ele sempre falava: o Alckmin é um homem muito honesto, o Alckmin é um homem muito honesto. E eu passei um final de semana na casa de praia dele com o Alckmin, e tive a oportunidade de conversar com ele, e me lembro de ter saído muito bem impressionado, de uma pessoa de bom senso, tranquila, uma pessoa que tinha uma boa visão para o Brasil, na medida do que era possível para a época, e sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que eu conhecia falavam que o Geraldo Alckmin era um homem muito honesto, muito probo. E, no entanto, agora nós estamos vendo o Alckmin, que eu acho que todo mundo aqui que estava vivo durante a eleição Alckmin e Lula, que foi em 2006, se não me engano, defendeu o Alckmin efusivamente. Agora, para nós vermos o Alckmin aí namorando o Lula, dizendo que o Alckmin poderia ser vice dele, esse namoro, etc, etc. Como é que você vê esse tipo de coisa, Salles? Como é que você vê uma coisa tão... uma decepção? Eu já passei por um negócio parecido, tá? Eu trabalhei com o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, quando ele era deputado federal. Comecei com ele quando ele era deputado federal,
o homem forte da CPI dos Correios, sentando o pau no Lula. No meio, enquanto eu trabalhava com ele, inclusive, ele começou a virar melhor amigo do Lula, cartinha de amor, até que terminou no áudio aí do Lula, você tem um soldado aqui. Como é que você vê esse tipo de coisa, Sérgio? Como é que a gente explica uma coisa dessa? Veja, eu vejo com muita tristeza, para te falar a verdade, aqui tentando fazer uma separação da pessoa Geraldo Alckmin e do político Geraldo Alckmin, né? Acho que a pessoa Geraldo Alckmin é um cara correto, como você colocou bem, pai de família exemplar, uma pessoa com bons princípios religiosos, familiares, tem inúmeras qualidades, inclusive a probidade, né? O pessoal fica falando essa história da merenda, isso é ridículo, não foi ele que fez nada, merenda, coisa nenhuma. Mas, enfim, eu acho que politicamente, primeiro que ele sempre foi um cara meio escanteado no PSDB, visto como a turma do Fernando Henrique, do Serra, etc., viam Geraldo como um provinciano, chama coroinha, do Opus Dei provinciano, era assim que ele se referia ao Geraldo, e o Geraldo, por outro lado, achava essa turma um bando de snob, né, bando de esquerda caviar, que tinha um discursinho de comunista, mas vivia como burguês. Essa era a visão recíproca de um para o outro, de um grupo para o outro. O Geraldo, portanto, dentro do tucanato, era, sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais conservadora, mas que também sofria um patrulhamento danado, né? Que não deixava ele ter um minuto de sossego com relação às visões conservadoras dele, e fez com que ele fizesse algumas coisas que eu reputo equivocadas. Por exemplo, naquela campanha que você se referiu, aquela vez que ele colocou a jaqueta das empresas do Correio, Banco do Brasil, Petrobras, para mostrar que ele estava comprometido. Aquilo foi um erro, devia ter assumido logo de vez, olha, vou privatizar tudo e ponto final e tal. Bom, mas essa coisa dele se aliar ao Lula, eu acho que é uma mistura de dois aspectos. Primeiro, isso eu estou imaginando, né? Não conversei com ele, nem nada. Claro, claro. Eu leio de duas maneiras, dois aspectos. Primeiro, um sentimento que talvez ele tenha percebido que ele não ia ganhar a eleição aqui em São Paulo para governador, em que pese ele tivesse nas pesquisas em primeiro lugar. E por que eu acho que pode ter sido isso um dos motivos? Porque ele sempre teve campanhas com a máquina na mão. Você fazer campanha, que é uma campanha de maneira tradicional, não é voto de opinião, sem a máquina na mão, é muito difícil. Então, talvez ele tenha tido esse sentimento de que, em que pese estivesse à frente das pesquisas, no decorrer da campanha, essa vantagem iria se desfazer e, portanto, ele correria um risco de perder a eleição para o governo do Estado. De novo, estou imaginando, não sei se foi isso. Segundo aspecto que também pode explicar isso é um certo ressentimento com o eleitor mais conservador e tudo mais, que a ele, em 2018, deu apenas 3% ou 4% dos votos. Não lembro quanto ele terminou na campanha, mas foi algo em torno disso. E com isso aí, para uma pessoa que já foi governador de São Paulo 4 vezes, deputado estadual, deputado federal, prefeito e tudo mais, isso mexe com a pessoa, né? Você fala, bom, está com quase 70 anos, uma carreira política que teve vários cargos de sucesso, como é que vai ficar sem nada? E aí surge essa oportunidade de ser vice do Lula, que parece foi fomentado pelo Haddad e pelo Márcio França. O França, por evidente, que quer ser candidato ele próprio ao governo do Estado, portanto, para isso tinha que tirar o Geraldo do páreo. O Haddad, que enxergou também nessa história de tirar o Geraldo do páreo uma oportunidade para ele próprio, o Haddad, ser candidato ao governo, com mais chances de ganhar, acho que não ganha, mas enfim, deve ter enxergado dessa forma, inventaram essa história dele ser vice do Lula, e o Lula gostou, porque o Geraldo acaba empregando ao Lula, né, ou atribuindo ao Lula, uma visão de mais equilíbrio, de menos radicalismo e tudo mais, o que é uma farsa, porque vice, primeiro, que não apita nada, segundo, que o Lula sabe muito bem manipular e tudo mais, então se há alguma hipótese, se há uma chance hipotética do Geraldo exercer essa influência moderadora no Lula, na prática essa influência é zero, se o Lula não quiser. Vai só usar a imagem do Geraldo, que agora está muito desgastada por causa dessa postura incoerente de ser vice. Foi um desgaste horroroso.
Um desgaste horroroso para a imagem, né? Uma mácula tremenda, inclusive na imagem de probidade, Salles, porque como é que alguém tão honesto, né? A pergunta é, se o Alckmin é de fato tão honesto, o que é a visão que você e eu temos dele, como é que aceita ser vice, como é que almeja, não é aceita, como é que almeja ser vice do presidente mais corrupto da história do Brasil? Pois é, eu não sei, se eu aí tenho uma certa... eu não acho que isso atinge a probidade dele, não. Eu acho que ele vai se curvou à corrupção. Eu acho que atinge uma coisa chamada incoerência. Acho que denota uma incoerência e um oportunismo, né, evidentes. O interior de São Paulo, que é onde eu tenho rodado, está inconformado, para não dizer revoltado com essa atitude. E se o Geraldo agora quisesse dar um cavalo de pau e ser candidato a governador, aí ele não se elege mesmo. Perdeu. Eu tenho dúvida se elege deputado, tá? Como sabem que eu fui secretário particular dele, fui secretário do meio ambiente, falam para mim, olha, que vergonha, que absurdo, aquele seu antigo chefe, absurdo, nunca mais voto nele. Por quê? Porque justamente vai contra. Lembra, eu tenho repetido isso, ele próprio falou em 2018 que o Lula era um corrupto que queria voltar à cena do crime. Quer dizer, não tem cabimento. Mas ele está querendo voltar à cena do crime com corrupto. Esse que é o... Mas não é para roubar, evidentemente. Isso bom, nós esperamos. Eu acho que é para o oportunismo político, um sentimento de não ficar mais fora do jogo. Está querendo ruim, né? pegar carona com o Lula, o que é uma coisa muito ruim. Não, cálculo horroroso. Moro, já falamos agora rapidamente do vice do Lula, vamos falar do Lula, mas Moro especificamente. Você foi colega do Sérgio Moro, Salles. E durante muito tempo, né? Porque o Moro foi ministro também uns 2 anos. E eu me lembro que quando eu sempre fui um crítico imenso do Sérgio Moro, e eu lembro que você nunca foi dos grandes entusiastas dele, da forma como ele conduzia a Lava Jato e tudo mais. E era uma das raridades, porque na direita, digamos assim, o Moro tinha até boneco inflado. Como é que foi a experiência do Moro como colega ministro, né? Porque eu já trabalhei em governo, existe uma coisa que é fora dos holofotes ali, a convivência diária, reunião de ministro, grupo de WhatsApp, jantar, eventuais encontros, às vezes até ali o encontro que acontece com frequência na sala de espera para falar com o presidente. Como é que era essa relação com o Moro, o Salles? Como é que ele era como pessoa? Eu nunca tive muito contato com o Moro, porque eu sempre achei o Moro um pouco, primeiro, um cara meio que não fala, não se posiciona. Eu brinco que o Moro se assemelha muito com o Amoedo, né? A pessoa te cumprimenta com aquela mão mole, não te olha no olho. Então, nunca tive nenhuma empolgação assim pelo Moro, mesmo assim que ele se tornou ministro e tudo mais, eu nunca falei, nossa, que tesão que o Moro é nosso colega. Nunca achei isso, porque eu sempre achei ele um cara, um jeito meio esquisito, assim, meio dissimulado e tal. Segundo, você pode ver que quando ele fala as coisas e que você vê que ele tá mentindo, ele fecha o olho para falar. Quando ele tem uma entrevista famosa aí que circula na internet, em que ele é perguntado se ele vai ser candidato, ele fecha o olho e fala assim, não. É isso que eu estou falando. Mas como ministro, ele nunca se posicionava sobre nada, nunca deu nenhuma grande opinião fundamentada numa reunião de ministros, nunca se teve uma postura assim de, não, eu acho isso por causa disso e tal. E olha que os ministros em geral, né, nas reuniões de ministros, Bolsonaro sempre deu total liberdade. Às vezes o pau comia lá, cada um com a sua opinião e tudo mais. O Moro nunca entrou em bola dividida lá, nunca teve uma postura de falar, não, eu discordo, então é por causa disso. Nunca fundamentou, digamos assim, nenhuma opinião de maneira que você diga, nossa, que defesa, né, que ele fez, nada, zero. E eu acho que o Moro tem uma visão progressista de esquerda, né? Até brinquei lá na Jovem Pan dizendo que ele é comunista, no sentido lato da palavra, porque ele o Olavo confirmou na última entrevista em vida do Olavo de Carvalho para gente no Conservatório, para mim e para você, ele confirmou, falou, tá certo, o Moro é comunista mesmo. No sentido lato, claro, não no sentido de estatizar os meios de produção, não é isso.
Mas ele é um cara contra o direito à legítima defesa, contra as armas, é a favor da liberação das drogas, pode fazer a cartinha que for, ele é a favor de tudo isso, de agenda de gênero, dessa pauta de esquerda caviar aí da turma, tanto que ele se cercou no Ministério da Justiça, quando ele era ministro, só de gente com essa pauta aí. Pode olhar o perfil, tanto o caso mais conhecido foi daquela Ilona, que ele queria colocar uma pessoa totalmente desarmamentista, totalmente de esquerda, para todas militante as dessa área, né? Militante de tudo que você pode imaginar, militante total. E o Moro queria colocar lá no ministério. É que aí, felizmente, a militância bolsonarista gritou e ela não foi. Mas tinham vários outros lá que eram dessa linha. Então, eu nunca tive, como eu disse aqui, nenhuma grande admiração, nem nada por ele. Portanto, para mim, felizmente, nesse aspecto, não foi decepção. Eu nunca esperei nada, então, para mim, foi mais... Eu me lembro que você comentou, já vi você comentar na Jovem Pan, que ele saiu, acho que no Pânico, que ele saiu do grupo de ministros de WhatsApp, não deu nem tchau, não teve nem uma, foi o único... não havia nenhum coleguismo, uma cortesia com os colegas. Zero. Eu brinco que ele se achava a última bolacha do pacote. Né? E aí... E o que você achava que era o game plan ali dele? O que você achava que era o planejamento dele? Ele estava ali para ser presidente, para ir para o STF? Essa pergunta a ele, mas todas as posturas dele indicam que ele foi para o governo, primeiro, por essa história de falar abriu mão da carreira de juiz, papo furado. O CNJ ia punir ele por várias coisas que aconteceram ao longo dos processos judiciais. Essa decisão aí da anulação dos processos da Lava Jato e do Lula, em grande parte se deve a coisas, arbitrariedades que ele fez em conluio com, basta ler aqueles grupos de WhatsApp lá que vazaram, né, de conluio com alguns procuradores. Eu tenho para mim, de novo, uma suposição, que ele sabia que ele ia ter que responder na qualidade de juiz por essas coisas todas. Então, esse eu acho que é um dos motivos. Segundo, ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele aceitou ir para um governo claramente, confessadamente conservador, declaradamente conservador, portanto, contrário às pautas dele próprio, Moro, porque ele queria que isso era uma escada para ele chegar ao Supremo. E quando ele viu que o Bolsonaro não ia nomeá-lo ao Supremo, ele começou a querer fazer um jogo de cena para sair por cima. Só que saiu muito mal, porque saiu com a peste de traidor, de pessoa que falou que ia demonstrar XYZ e não demonstrou nada, né? E como eu disse aqui, um detalhe que claro que é uma questão pequena, mas é interessante e é emblemática do estilo dele. Ele conviveu com os ministros 2 anos e meio e não teve a pachorra de mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp dos ministros dizendo: olha, agradeço a todos o convívio. Podia só mandar uma frase dessa. Questão de educação. Saiu do grupo e ponto final, foi embora. E uma coisa que eu chamei a atenção essa semana, Salles, é que ele foi, durante o governo Bolsonaro, ele foi um dos grandes defensores dos acordos internacionais contra a lavagem de dinheiro. E as pessoas pensam que muitas vezes esses acordos internacionais são efetivamente para combater esse crime organizado, etc, etc. Eu chamei a atenção essa semana para as pessoas prestarem atenção no que aconteceu no Canadá, onde, quando o governo controla minuciosamente todos os aspectos da movimentação do dinheiro, você não tenha dúvida de que o governo vai utilizar isso para impedir que sejam financiados qualquer movimento de oposição a esse governo. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Essas pautas globalistas, elas são cheias de arapucas no meio do caminho. Você acha que está fazendo um bem, mas na verdade você está dando poder demais a um Estado, ou muitas vezes, no caso desses acordos internacionais, a entidades supranacionais. Você acha que o Moro tem alguma chance? Representa algum perigo? Eleitoral? Eleitoral. Zero. Até a mínima chance. Zero. E quem que você acha ali que vão ser os candidatos desse chamado Centrão? Do Centrão não, perdão, desse chamado Terceira Via. Não tem terceira via, Paulo. Isso aí é uma ficção que criaram, uma narrativa, porque no fundo não tem nada... Mas você tem a disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula. E tem os candidatos que estão ali no meio. E eu acho que é isso que... Bolsonaro e o Lula e o resto. E o resto? Quem que você acha que vem dessa turma? Aquela expressão do futebol, é nós contra a rapa. Isso, exato. Então, pode juntar todo mundo aí no mesmo barco. Eu brinco que é o batalhão do 1%. Junta o batalhão do 1% todo, né? O Dória, Simone Tebet, Ciro Gomes, não sei mais quem, pode juntar todo mundo.
Não dá. Amoedo, tem um amigo Amoedo, de vez em quando diz que vai voltar. Dávila. Luiz Felipe é um bom cara, um cara decente, mas, né, enfim. A disputa é entre Lula e Bolsonaro. Não tem nada de novo que os outros ofereçam. Né? Por exemplo, o Ciro tem uma visão ditatorial de esquerda. O Lula Mas você não acha, Salles, deixa eu te interromper aqui, você não acha que existe isso, a gente tem que pensar do ponto de vista prático, existe um sentimento anti-PT ainda muito grande no Brasil e existe sim um sentimento anti-Bolsonaro muito grande no Brasil. Esses dois, assim como existe um sentimento pró-Bolsonaro e pró-PT, existe um sentimento anti esses dois. Existe uma turma que não quer nem Bolsonaro e nem Lula. Por que você acha que esse pessoal que está no meio não consegue capitalizar isso? Porque não há, nesses candidatos que se apresentam como a terceira via, que você citou aqui, não há nada de inovador. O que tem de diferente nessas propostas de terceira via que já não estejam contempladas ou no Bolsonaro ou no Lula? Se você é um esquerdinha, gosta de pauta progressista e piriri e pororó, você não vai votar no Eduardo Leite, você vai votar no Lula. Porque o Lula já tem isso daí. Ah, mas eu não gosto porque o Lula é ladrão, então eu vou votar no outro. Mas tá bom, mas o outro não empolga, entendeu? Não tem... não pode. Você acha que falta carisma a esses caras? Falta um candidato carisma, forte? Falta projeção nacional, falta uma noção do que é o Brasil de verdade. Enfim, eu, por exemplo, não acho o Eduardo Leite uma má pessoa. Acho ele boa pessoa, mas não tem nada ali de diferente que o Lula já não esteja oferecendo. Se eu fosse esquerdista, não sou esquerdista, então não votaria nenhum dos dois. Mas não tem nada de diferente ali. O que tem de diferente? Não tem nada. Você acha que esses caras acham que tem chance de ganhar mesmo? Ou é só uma vaidade? E principalmente, eu digo assim, por exemplo, esses caras, essas pessoas como Simone Tebet, o próprio Rodrigo Pacheco chegou a achar que ia ser candidato a presidente. Rodrigo Maia, durante muito tempo, chegou a achar que ia ser candidato a presidente. Eu vejo até o próprio Dória. Essas pessoas, você acha que eles realmente acham que eles têm chance de ganhar? Ou existe algum outro objetivo de utilização de fundo partidário, enriquecimento, ou de simplesmente se alçar a uma posição política maior do que eles tinham? O que você acha que move isso? É uma vontade real? É um sentimento real? Cada um tem uma peculiaridade, eu acho, Paulo. Você vai ter aí gente que está, por exemplo, se projetando nacionalmente tentando se projetar nacionalmente, em deixar fluir essa história de ser candidato. Mas lá, chega lá na frente, na boca do gol, desiste. Eu acho que é o caso do Pacheco. Outras pessoas estão colocando, acredito eu, né? Claro, isso sempre é uma suposição, não posso afirmar categoricamente, porque não conversei com essas pessoas. Mas outros, acredito eu, estão colocando a sua candidatura para depois negociar uma vice, ou o partido negociar uma participação mais... vamos dizer, mais relevante. Quem eu acho que se enquadra nisso? A própria Simone Tebet, o Eduardo Leite. O Leite não tem chance, mas para o Kassab é interessante se o Eduardo Leite vier ser candidato, porque ele vai negociar alguma coisa com o Lula. Está na cara que o Kassab vai estar com o Lula na eleição. Enfim, assim vai. Mas o Dória acha que ganha, não acha? Você não acha que o Dória acha? O Dória, eu acho que... ele pensa, no fim. Eu acho que ele acha que ganha. Então, falar agora do Bolsonaro especificamente. O governo começou com uma aprovação maior e nesses últimos tempos, independente da confiança que a gente tem nos institutos de pesquisa, é notável quando nós percebemos que o presidente perdeu base de apoio desde o início do governo. Desde a última eleição, o presidente perdeu um grupo que os apoiava e isso... Olha, nós estamos aqui conversando duas pessoas que já declararam que vão votar no presidente Bolsonaro. Então, é uma conversa franca aqui para as pessoas assistirem. O presidente perdeu um certo apoio. A gente conversa com os amigos que não são totalmente ligados à política, que eu falo aqueles amigos do futebol, amigos da faculdade, amigos que não são pessoas que estão ali no ambiente político, não estão participando desse dia a dia, não acompanham live de política, etc. E a gente vê que algumas dessas pessoas o presidente perdeu. Fora isso, óbvio, tem também os gato pingado de MBL da vida, essas coisas que não têm relevância eleitoral. Eu estou falando das pessoas comuns. Algumas pessoas comuns se cansaram do Bolsonaro. Mas o que você acha que se deve isso, esse desgaste que o presidente teve? E já emendando para a segunda parte da pergunta, você acha que ele recupera isso no processo eleitoral? Veja bem, é natural que as pessoas que depositaram uma irrealista esperança de mudança total, de uma guinada de 180 graus, se frustrem.
porque respeitado o regime democrático, e ao contrário do que tem dito alguns próceres aí da vida pública brasileira, que Bolsonaro é antidemocrático e tal, ele não fez nada contra a democracia, ao contrário, ele respeitou rigorosamente todos os ritos, todas as posições, todas as garantias democráticas e constitucionais, e segue assim. É natural que num regime democrático você não consiga fazer tudo o que você quer. Eu diria até que você não faz nem metade daquilo que você se dispõe a fazer. Porque são as travas institucionais, e muitas delas, inclusive, erradas, né? Ou você tem balizamentos que são mal postos pela instituição. Então, você tem leis que não foram ele, Bolsonaro, que produziu, você tem uma Constituição de 88 que é um lixo, né? Porcaria, tem órgãos de controle que nem sempre atuam com a técnica, atuam com perseguição política, você tem uma imprensa muito aparelhada, você tem uma série de problemas, um país com 210 milhões de habitantes e uma extensão territorial continental como a nossa, tem diferenças regionais, diferenças culturais, diferenças econômicas, né, e tudo muito acentuadas. Então, e para piorar, ele pegou a pandemia gigantesca, né, que começou logo no início do governo, no final de 2019, virada para 2020, e segue assim, né, até agora. E os governadores que são de oposição, de São Paulo, etc., jogando no quanto pior, melhor, porque querem desgastar o governo justamente para poder se alavancar politicamente em cima. Então, a tese do fecha tudo, economia a gente vê depois, fica em casa e tal, ajudou a arrebentar o país. O Bolsonaro nunca tinha sido governo. Ele sempre foi um deputado do Legislativo, deputado federal, 28 anos. Então, também para o Bolsonaro, era algo novo ser presidente da República. Montar um time a partir de uma perspectiva de renovação completa da vida pública, também um desafio. Muitos dos que vieram para o governo, com ótimas intenções, bom preparo do setor privado, tiveram dificuldade para entender o que é a máquina pública, sobretudo a máquina pública de Brasília, que é extremamente viciada, né? Brasília vive uma ilha da fantasia, desconectada da realidade brasileira. Então, as pessoas que vêm de fora demoram para entender por que a cabeça da turma da burocracia brasiliense é de um jeito diferentemente do que é o setor privado fora de Brasília, por exemplo. Então, tem uma dificuldade inerente, né? O presidente sempre foi uma pessoa muito, muito combativa e polêmica nas suas posições como deputado, e um presidente da República, ele tem uma exigência, uma postura diferente. E o Bolsonaro, também como qualquer ser humano, também veio se adaptando ao longo do tempo a esse novo papel de presidente da República de alguém que foi deputado 28 anos. Então, também você não pode exigir dele, do dia para a noite, que ele entre, o primeiro dia de governo, ele vira Winston Churchill. Não é assim. Ele tem muitas qualidades e as pessoas de boa fé reconhecem essas inúmeras qualidades. E as dificuldades que existiram para mim, existem para ele, existem para qualquer político, elas estão lá e vão sendo superadas conforme se ganha expertise de administração, você também atua da forma de tentativa e erro, você tenta fazer uma coisa de um jeito, ela não sai exatamente do jeito que você queria, você se dispõe a fazer certas coisas que depois na prática não são viáveis, por essas limitações todas que nós dissemos. Então, há uma decepção natural das pessoas que tinham uma visão muito poética, ou muito romântica, eu diria assim, do que se pode fazer com um país do tamanho do Brasil, do dia para a noite. Não é assim. Você acha que essas expectativas irreais eram também do presidente? O presidente também tinha expectativas irreais do que ele podia fazer ou não? Talvez de todos, né? Porque era uma vontade de mudar o Brasil para melhor tão grande, tanto do presidente, dos ministros, dos deputados que foram eleitos, de eleitores, que você entra com empolgação total e a realidade se impõe. E a realidade é dura, né? A realidade é difícil, o mundo real é muito difícil. Então, tenho para mim que um segundo mandato do Bolsonaro será muito melhor que o primeiro, porque ele já aprendeu como é que faz, já cometeu, digamos assim, todas as tentativas e erros que poderiam, ou quase todas as que poderiam ser cometidas, e é natural que seja assim, ele nunca foi governo antes.
ao contrário de outros que se penduraram na máquina pública e entra governo, sai governo, estão sempre pendurados em quem tiver no poder da vez. O Bolsonaro não é assim. E você acha, Salles, você reputa isso? Tem uma crítica que é muito comum, que é comum entre a esquerda e muitas pessoas de direita, inclusive os colegas nossos, que falam sobre o Bolsonaro, de uma certa forma, o discurso é esse: Bolsonaro acabou se vendendo ao Centrão, se rendendo ao Centrão. Você reputa isso? O que você reputa? Como é que você vê essa relação que acaba tendo com o Centrão de composição política? Veja, de novo, eu vou fazer uma menção aqui às equivocadas expectativas e cobranças que se impuseram na eleição de 2018. Não existe essa história de banir toda a classe política e entrar tudo novo, dar um Ctrl-Alt-Del na vida pública brasileira e começa do zero. Não existe isso. Isso nunca existiu no mundo, nem nunca vai existir. E tampouco acho que isso seja desejável, além de não ser realista. Então, o que aconteceu com a sociedade em 2018? Era um sentimento de, não, vamos acabar com tudo, todos os políticos que já passaram pela vida pública não prestam, tem que entrar todo mundo novo, enche tudo de juiz, militar, polícia e tal, e prende todo mundo. Não é assim que funciona. E, como consequência desse sentimento nacional, não era uma coisa do Bolsonaro, era um sentimento nacional, que começou em 2013 com os black blocs, depois todos os protestos de rua, depois a impeachment da Dilma, o mensalão, o petrolão, a revolta com aquelas corrupções todas do PT e a turma dos empresários e os empreiteiros e tudo mais. Tudo bem. Inicia-se o governo em 2019, ainda naquele clima de campanha, do tipo, olha, entramos aqui para fazer política de terra arrasada, né? Deputados, senadores, governo, imprensa, tudo. E, ao invés de ter um sentimento geral no Brasil, de que, olha, os políticos continuam aí, a classe política faz parte, com suas vantagens e os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas fragilidades, é o retrato do Brasil. E, eu costumo dizer, Salles, que assim, as pessoas, quando elegem um governo, elas não elegem só o presidente. O Brasil vive um sistema de uma república com um Senado e uma Câmara importantes e ativas e que têm um papel institucional importante. Então, não adianta eleger só o Bolsonaro se nós não elegermos bons e competentes e articulados deputados federais e senadores. Então, o Bolsonaro tem que governar com o Congresso que está lá, que esse Congresso ele é legítimo, com todos os defeitos do sistema eleitoral brasileiro, o Congresso que está lá é legítimo. Ele foi eleito pelo povo. Ele é muito mais legítimo, na minha visão, do que vários outros poderes que estão, inclusive, usurpando atribuições de outros poderes. Mas o Congresso que está lá é legítimo. Então, o presidente que está lá, ele não pode... Só tem duas opções. Ou o presidente governa e compõe com o Congresso que está eleito, com essas pessoas que estão eleitas, todos os deputados e senadores, ou o presidente dá um golpe e vira um autocrata. Então, e ele tem não que entender qual das duas... passou perto disso. Ao contrário do que os esquerdalha infiltrado em todos os lugares aí fala, ele nunca passou perto disso, nem cogitou isso, não fez isso, não desejou isso. Então, e ele foi criticado, né, no início do governo pela esquerda, por os setores da imprensa e tudo mais, dizendo assim, Bolsonaro não tem traquejo, não conversa. Eu critiquei por isso. Eu critiquei por isso. Rodrigo Maia, Paulo, o critiquei por isso. Eu falava, o Bolsonaro tem um problema grave de articulação política. Aí, quando o governo conversa, aí vira a chavinha. Não, olha lá, se vendeu para o Centrão e tudo mais, porque o fulano, pelo Beltrano, porque isso, que aquilo, que isso. Espera um pouquinho. Vocês estavam criticando até ontem que não havia diálogo com a classe política. Agora que a classe política veio fazer parte do projeto para poder viabilizar coisas importantes para o país, vocês estão criticando. Ah, mas é o fulano que é corrupto. Não, se fulano for pego fazendo corrupção, vai ser punido. Agora, você dizer que alguém que foi eleito não pode ter interlocução com o governo porque você imputa a ela alguma conduta indevida do passado, bom, então o problema é da população que o elegeu, tá certo? Exato. Não, se você me perguntar, eu gosto mais da postura do Bolsonaro que compõe com o Centrão do que a postura original. Eu sempre falei, olha, o problema deste governo será o judiciário, porque eu falei isso por um motivo muito simples, porque como eu acompanho a política internacional, eu estou vendo o processo de juristocratização do mundo, de burocratas não eleitos mandando cada vez mais. Então, eu falei, compra a briga com o judiciário e compõe com o Congresso que você tem que compor.
Eu acho que o Bolsonaro começou do jeito ao contrário, tá? Ele começou brigando com o Congresso e tentando compor com o Judiciário. No meio do caminho, eu acho que ele viu que esse arranjo não era muito bom. Mas no final das contas, a crítica que eu tenho atualmente, Salles, é a seguinte: tem que haver a entrega. Eu não vejo o governo tendo a contrapartida do Centrão e da base de composição que ele deveria ter. Então, é o seguinte, tá bom, vamos compor? Vamos compor. Eu te entrego as emendas, te entrego o que tiver que entregar dentro da composição, sem corrupção no processo, mas na composição política, mas você também tem que me ajudar a aprovar os meus projetos. E acho que o governo tem tido muita dificuldade de aprovar vários projetos. Então, assim, o apoio político não tem se traduzido da forma que deveria, na minha humilde opinião. Eu quero primeiro agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo aqui, mais de 7 mil pessoas aqui, somando as nossas múltiplas plataformas, 6 mil praticamente só no YouTube. Estamos também transmitindo no Getter, no Twitter e Facebook. Eu queria conversar com você mais sobre agora perspectivas para o ano eleitoral. O que você acha que vai dar? Como é que você acha que vão se compor os próximos meses? E quero saber de você também o que você pretende fazer. Mas antes eu queria só pedir a você que está nos acompanhando que se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo agora, se você não curtiu. E eu queria dar um recado rápido. O meu curso, O Fim da América, tem basicamente desde agosto que eu não abro novas turmas. E eu fico recebendo todo o tempo: Paulo, abre o curso, abre o curso, abre o curso. O curso chama O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. É um curso com 10 módulos, onde eu abordo as razões do declínio dos Estados Unidos e, consequentemente, do Ocidente e dos problemas que vão chegar no Brasil. Eu não ministro o curso sozinho, eu ministro o curso junto de alguns dos maiores especialistas dos Estados Unidos. Eu estou falando de diretores de cinema, como o Robbie Starbuck, apresentadores e comediantes como Dave Rubin, pastores, padre, congressistas, ex-assessores de presidente. O Jason Miller é um dos nossos professores convidados, o Roger Stone, ex-assessor de 5 presidentes republicanos, também é um dos nossos professores convidados. Enfim, uma série, uma constelação aí de professores para te ajudar a explicar não só o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o que vai acontecer no mundo daqui para frente. Se você está achando que a situação no mundo está muito estranha, esse é um curso para você. Entra no link aqui, www.ofimdaamerica.com, está aqui o endereço aqui embaixo. E se você não está sem dinheiro, não vai. A inscrição do curso começa dia 24. Mas você pode fazer a pré-inscrição agora e ganhar um baita de um desconto, que vai ser o maior desconto que nós vamos dar, porque aí quando abrir a turma, você vai ser o primeiro a comprar, vai ficar aberto por um curto período. E se você está sem dinheiro, não quer fazer e tal, tem alguma dificuldade, não tem problema. Entra lá e faz as 2 aulas de graça que eu estou dando para vocês. É um presente, é uma forma de você saber o que está se passando no mundo e entender os valores que estão em jogo e coisas que vão acontecer no Brasil. Esse ano é ano de eleição, é ano para a gente se preparar, ano de eleição nos Estados Unidos e ano de eleição no Brasil. Você começa a reparar que tudo que acontece lá, você vai ver que acontece aqui um pouquinho depois. Esse aqui é meio que o meu macete para saber tudo que vai acontecer e acertar. As pessoas reputam: Paulo, como é que você acerta? Esse é o segredo. O segredo é que eu tenho a chance de ver aqui nos Estados Unidos o que vai acontecer mais ou menos quando chega no Brasil. Então essas pautas importadas nunca me surpreendem. Daqui a pouco eu vou passar um trailer do curso, mas vocês fiquem aqui conosco. Eu quero voltar a falar com você, Salles, falar aqui rapidamente sobre as perspectivas para 2022. O que você acha que vai dar a partir de agora, né? Como é que você acha que o cenário vai se desenhar? A disputa vai ficar polarizada entre Lula e Bolsonaro mesmo? A gente está vendo aí as pesquisas. Hoje mesmo saiu uma pesquisa dando Lula com 50-35 no segundo turno. Eu sei que a gente enxerga pesquisas com muita desconfiança, mas elas todas estão convergindo, inclusive de institutos que não são tradicionalmente tão alinhados à esquerda, elas todas estão convergindo ali para uma vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro. Eu confesso que eu não consigo, talvez seja, eu acabe ficando preso dentro de uma bolha um pouco, não sei se você também, mas eu não consigo enxergar esse apoio todo ao Lula, eu não consigo enxergar esse entusiasmo. Estava tendo uma live do PT agora, o pessoal estava escrevendo aqui nos comentários, que nós estamos com 7 mil pessoas praticamente ao vivo, a live do PT estava com 1.500 e olha lá, o Lula faz lives pequenas, ele é recebido nos lugares sem entusiasmo. Outro dia aquele Guga Noblar, que comenta lá no Pânico, alguém fez uma pergunta para ele cometeu o ridículo, que coisa ridícula, de dizer: não, é que o pessoal não está querendo aglomerar. O que você acha disso, Salles? Você acha que o cenário é esse mesmo? Como é que você acha que as coisas vão se desenrolar?
Não, que o Lula tem algum apoio significativo, tem, porque o PT tem um percentual de votos cativo, né? O PT tem aí uns 30% de votos, no matter what. Então, isso ele tem mesmo, né? Militância, enfim, tem um público cativo aí em torno dos seus 30%, e aí oscila com esse diferencial que supera esse percentual. Não acho que o Lula tem essa vantagem sobre o Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro está acima do Lula, talvez não esteja muito acima do Lula, porque tem o desgaste natural dos assuntos relacionados à pandemia, dificuldade econômica, inflação no mundo inteiro, que acaba tendo inflação aqui no Brasil também. Enfim, não é fácil você administrar um país em meio a uma pandemia mundial como essa que se arrasta por 2 anos aí, como a do Covid-19. Por outro lado, é importante lembrar que os 2 primeiros anos do governo do Bolsonaro, nós enfrentamos uma oposição, para além do PT e essa turma toda, também do próprio presidente da Câmara, que não deixou o governo fazer grande parte das mudanças e reformas que seriam necessárias, e atrapalhou muito o Brasil. Atrapalhou muito. Rodrigo Maia atrapalhou demais o Brasil. E esse papel se inverteu depois da mudança. Tentou dar um golpe, né? Ele tentou dar um golpe. E esse papel se inverteu, né? Hoje é o Rodrigo Pacheco no Senado quem atrapalha, de uma maneira mais discreta, mais elegante, mais educada, mas atrapalha igual, porque é candidato à presidência também, tem lá as instruções do Kassab para fazer essa agenda de criar dificuldades para o governo, e está fazendo isso diuturnamente. Basta ver que todas as reformas, todos os assuntos importantes param no Senado e dali não passam. Então, o que acaba acontecendo? Essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, bastante acirrada. O Lula não vai a lugar nenhum, como você citou bem, só faz evento com plateia controlada, né, com a turma da mortadela, e o Bolsonaro vai a qualquer lugar do Brasil. Tem gente contra? Tem gente contra, faz parte da democracia, mas tem muita gente a favor. E ele vai em todos os lugares. Ele vai no Nordeste, ele vai no Sul, ele vai no Centro-Oeste, ele vai no Norte. Onde ele vai, tem população apoiando o Bolsonaro e tudo mais. Eu acho que as pesquisas, Paulo, elas têm um defeito grave que vai sempre criar uma certa distorção dos números, que é o seguinte: você pode reparar quando você cita, quando elas citam da onde tiraram os números, as consultas são majoritariamente em áreas urbanas, né? E as áreas urbanas é onde concentra a maior parte da população de esquerda. Se você for para cidades mais do interior, regiões do Brasil com mais, digamos assim, conexão com o mundo real, você vai ver que o pessoal é muito mais bolsonarista do que a gente imagina. Então, a pesquisa tem talvez uma distorção metodológica que faz com que os números sejam naturalmente mais tendenciosos para a esquerda. Se isso é feito de propósito ou não, não sei dizer. Acho que há muitos institutos de pesquisa que são vendidos, não vou dizer que são todos, porque não são, mas há muito instituto que faz a pesquisa conforme o gosto do cliente. Então também não dá para sair dando qualquer pesquisa que sai, qualquer porta dos fundos aí que faz pesquisa, você já sai dizendo, olha lá, nova pesquisa. Não é bem assim, né? Até porque eu sempre falo às pessoas, as pesquisas, eu falo assim, eu gosto de analisar os institutos individualmente, baseado no acerto que eles tiveram nas últimas eleições. E quando você olha, por exemplo, certos institutos, eles sempre erram muito e sempre erram para a esquerda. Então, não dá para acreditar nessas. Mas essa metodologia que eu te falei, eu acho que há uma tendência de se fazer pesquisa nos lugares onde é mais fácil. Onde é mais fácil são nas aglomerações urbanas, que, por outro lado, tem mais gente de esquerda. Nas cidades do interior, nas zonas rurais e tudo mais, é mais difícil você fazer pesquisa, ainda que por telefone. Então, naturalmente, o resultado vindo de uma pesquisa feita com o modelo errado vai dar um resultado errado. O Bolsonaro tem muito apoio, o Lula não vai em lugar nenhum. O Bolsonaro tem grandes seguidores na internet, o Lula é isso que você falou, faz umas lives mirradinha. O Lula não vai em lugar que não seja controlado, o Bolsonaro vai em qualquer lugar. Então, assim, tem eleitor do Lula? Claro que tem, mas eu acho que tem mais eleitores do Bolsonaro. E digo mais, eu tenho repetido sempre em todos os programas, desculpe interromper, tenho repetido sempre em todos os programas que eu vou, um cidadão de bem
não olha para a cara do barbudo na urna e digita 13 de jeito nenhum. Isso é um ultraje às pessoas que trabalham e têm responsabilidade. Na linha do que você está dizendo, Salles, eu vou até além. Eu diria que uma pessoa, na hora, mesmo que ela tenha simpatia pelo Lula, ela tem que fazer um assassinato da própria moral na hora de digitar o 13 ali. Eu acho que quando as pessoas forem confrontadas de fato com esse debate de Lula versus Bolsonaro, um homem honesto, claramente honesto, de bem, contra um homem claramente pilantra e comprovadamente pilantra, não importa o que a questão processual o que tem acontecido dentro do processo. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto, todo mundo sabe que o Lula é culpado, ele não foi inocentado, o processo dele foi anulado, porque o processo foi mal conduzido pelos gênios da Lava Jato, incluindo o Sérgio Moro, mas a culpa dele, o fato de que ele cometeu o crime, ficou muito claro para a população. Então, o sujeito ir lá e apertar o 13 é meio que um suicídio da própria alma dele, e acho que, no final, as pessoas de bem vão ter muita dificuldade de fazer isso. E o Brasil está cada vez mais com uma base evangélica muito forte, que tem esses valores são muito caros a essa base evangélica. O outro ponto que eu acho interessante, Salles, é que o apoio do Bolsonaro é muito entusiasmado, e é esse apoio que vai para as ruas, etc, etc. Muita gente que está apoiando o Lula, ela não é tão entusiasmada assim. E eu me pergunto, num país que tem 30% de não voto, será que essas pessoas realmente vão sair para votar? Será que as pessoas realmente vão se engajar para ir para as urnas e apertar o 13? Ou será que elas vão dar um migué e acabar não votando e pagando lá a multinha de R$2, sei lá quanto é que está hoje no Brasil, R$5, para você não votar? O Brasil tem muito isso, né? Nas últimas eleições nós já tivemos recordes de votos de não comparecimento às urnas e votos brancos e nulos. Você acha que no final das contas, então, tá Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. E acho Segundo turno tem, né? É difícil você ganhar uma eleição no primeiro turno no Brasil, né? Porque o país grande, complexo, com várias candidaturas pulverizadas aí, que vão retirando a chance de você ter uma formação majoritária de votos no primeiro turno. Mas não importa se é primeiro ou segundo turno, o que importa é não deixar o PT voltar ao poder. O que acontece se o PT voltar, Salles? Vai voltar a roubalheira. Você que viu dentro de um ministério, você lá de dentro. Volta tudo de novo. Volta a roubalheira, volta os esquemas para ajudar os amigos, volta a demagogia, volta esse modelo estatizante, modelo argentino, né, sindicalista. Não tem coisa melhor do que ter tirado o imposto sindical. Quer dizer, a turma vivia mamando, vivendo um bando de vagabundo aí, vivendo à custa do dinheiro do contribuinte, do trabalhador, sem fazer nada. Então, uma das coisas importantes da reforma trabalhista foi acabar com o imposto sindical. Não tem cabimento isso, você ter uma contribuição compulsória para alguém que não escolhe se quer participar de um sindicato ou não. E um monte de sindicalista milionário aí vivendo às custas do sindicalizado. Isso é o fim da picada, entendeu? Então, volta o aparelhamento, volta a agenda de gênero, né? Essa agenda progressista no Brasil a favor da liberação das drogas, contra as armas, contra a legítima defesa. Vai voltar o MST a invadir propriedade, vai voltar o MTST, os bolos da vida invadindo propriedade urbana. É isso. Violência voltar a aumentar, né? Volta a vitimização do bandido, né? A criminalização da polícia, dizer que a polícia que é o bandido, a polícia que é o opressor e que o bandido é vítima do processo social. Balela. Tem muito país muito mais pobre que o Brasil e que não tem a violência que tem aqui. Então, isso é resultado de uma agenda tolerante com a criminalidade. A gente tinha que ter uma agenda de tolerância zero, absolutamente zero, né? Acabar com progressão de pena, acabar com saidinha de Natal, visita íntima, onde já se viu o cara tá na cadeia, a pessoa entra para fazer sexo dentro da cadeia. Isso é absurdo, entendeu? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o PT já disse, o Lula vive dizendo que eles cometeram vários erros, que eles foram bonzinhos demais. Ou seja, terceiro governo do PT, né? Terceiro ciclo de governo do PT, eles dizem, né? Não é nem eu acho, eles dizem que será mais radical, não será tão moderado quanto os outros dois. E nessa caixinha, eu diria que tem também uma subordinação maior aos interesses chineses, brasileiros, uma subordinação maior aos interesses chineses, tanto porque eles se vendem por questão de grana, quanto se vendem por questão ideológica. E
eu digo isso, e digo isso aos meus queridos amigos militares, vem uma transformação radical do Exército e das Forças Armadas brasileiras. Eles não vão aceitar, eles não engolem o fato de que eles só não conseguiram fazer o que queriam ter feito porque o Brasil tem forças armadas diferentes do resto dos países da América Latina. Então, eu acho que além de voltar a tudo isso que você falou, ainda tem esses três agravantes que nós não tínhamos no governo anterior. Salles, e você, cara? Eu vou te falar assim, vou fazer um depoimento aqui, aí você guarda esse depoimento para o futuro e as pessoas também guardam para me cobrar, eu espero que eu não esteja me equivocando. Eu acho você um dos melhores quadros da política brasileira, assim, de um modo geral. É um dos caras mais preparados, mais articulados, mais inteligentes, com bom senso e capacidade de articulação, que é uma coisa que rara, e com a cabeça no lugar também do ponto de vista ideológico. Às vezes nós temos bons homens que falta a eles substância ideológica para eles entenderem a briga nas quais eles estão. E, além de tudo, você tem experiência de mundo real e experiência de governo. No meu mundo ideal, você seria sempre candidato aos mais altos cargos que nós temos por aí. Por outro lado, eu tenho dito, e disse aqui na nossa entrevista, que o Congresso Nacional, a eleição pro Congresso Nacional, ela é fundamental. O Bolsonaro não conseguiu, o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer o que deveria ter feito, muito por conta de falta de capacidade dentro do Congresso Nacional. E às vezes um homem é capaz, sim, um homem dentro de mais de 500 é capaz, sim, de articular e liderar processos que são muito poderosos lá dentro. Minha pergunta para você, eu li nos jornais que você seria candidato, já li que você seria candidato a senador, já li que você seria candidato a deputado. Você vai ser candidato ao quê? Eu pretendo ser candidato a deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal. Pelo Estado de São Paulo? Pelo Estado de São Paulo. Como você colocou... São Paulo pega os melhores nomes, cara, isso me deixa tão revoltado. Pô, vai pro Rio para eu poder votar em você, pô. Eu sou paulista bem paulista mesmo, né? Paulista do Orra meu, aqui é São Paulo, né? Então, eu sou paulista com muito orgulho e uma das coisas mais difíceis para mim, inclusive, de ter sido ministro, foi ficar longe de São Paulo. Então, realmente... Mas eu acho que, como você colocou bem, a eleição para o Congresso ela é muito relevante, quer seja para senador ou para deputado federal. Em ambos os casos, as posições, o processo legislativo tem absoluta relevância num regime democrático como o nosso, em que pese as decisões do parlamento tenham sido muito contestadas, sigam sendo muito contestadas, assim como as do executivo, perante o poder judiciário, eu entendo que há inclusive uma invasão das competências, das prerrogativas, né, das funções desses dois poderes, mas de qualquer forma entendo que o Congresso ele tem muita importância e eu pretendo ser candidato, se tudo der certo, e acho que São Paulo, enfim, tem bons nomes, mas tem outros bons nomes no resto do Brasil também. Então depois você me dá manda por mensagem quem são os bons nomes para eu votar no Rio, porque eu estou com dificuldade, eu tenho até alguns amigos eu lá, acho mas... que nós entrevistamos lá no Conservatório, por exemplo, o Mota vai ser... Roberto? O Roberto Ele Mota... falou que talvez fosse a deputado estadual, mas federal talvez ele seja também, então seria um bom nome, realmente. Roberto é um cara do bem. Se ele for qualquer cargo que ele se candidatar, ele merece muita consideração. Roberto é um cara muito do bem. Um cara muito correto. Deu uma ótima entrevista para a gente no Conservatório. Eu queria pedir às pessoas também, nós temos uma bela audiência, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui, dá um like no vídeo para ele aparecer para mais gente, mas se inscreve aqui no canal. Mas o Ricardo Salles e eu e outros colegas temos um canal que se chama Conservatalk, um programa que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite do horário do Brasil, e nós estamos o Salles, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Paulo Eduardo Martins, o Ernesto Araújo, ex-ministro Ernesto Araújo, o ex-ministro Abraham Weintraub e o nosso querido amigo Lucas Bove. E nós todas as semanas recebemos convidados diferentes, excepcionais, para falar sobre temas do momento, sob uma visão conservadora. O canal está crescendo bastante, é um canal que tem pouco mais de 3 meses, mas está crescendo bastante. Então, se você puder, se inscreve no nosso canal Conservatalk. E eu queria também, mais uma vez, pedir a você
que considere se inscrever no meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, porque além de você ganhar uma formação absolutamente inédita no Brasil, hoje é o maior curso de política internacional do Brasil, somos mais de 2.000 alunos, você terá também a oportunidade de me ajudar a continuar dedicando o meu tempo ao trabalho de jornalismo independente, sem depender dos veículos da velha mídia. Então, eu acho que não peço contribuição, não peço nada disso, mas se você achar que vale a pena você investir no seu conhecimento e continuar prestigiando o meu trabalho, eu vou ficar muito grato. Salles, obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos juntos na semana que vem, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Conservatório. Paulo, prazer enorme estar com você aqui, com toda a sua audiência, sempre muito qualificada. Quem sabe a gente faz um próximo aí, que eu quero que você me conte todas as histórias do seu avô, que eu tenho muita curiosidade e muita admiração por muita coisa que ele fez aí quando foi presidente da República. Um abração. Muito obrigado, Sérgio. Tá bom? Olha, um abraço aí a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Eu deixo vocês agora, para encerrar a entrevista, com o trailer do meu curso O Fim da América. Dá uma assistida que eu acho que vocês vão gostar, é meio empolgante, tem assim um ar do que está realmente acontecendo nos Estados Unidos. Obrigado a vocês e até o próximo Paulo Figueiredo Entrevista. Um abraço, Salles. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. Two presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.